1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim a palavra de Deus: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Verso 24 diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus está nos falando aqui a respeito da vinda de Jesus, e eu vejo os sinais à nossa volta nos apontando a evidência de que Jesus vem em breve. Sinais na natureza, sinais na política, sinais em Israel. Há poucos dias o presidente dos Estados Unidos aplicou uma lei que havia sido votada pelo Congresso americano 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, há mais de 20 anos, e nenhum presidente tinha coragem de aplicar a lei que já havia sido votada, que era transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. E depois de todos esses anos, o atual presidente resolve fazer isso, mesmo contra toda a comunidade internacional. De todos os países, somente 8 acompanharam os Estados Unidos, somente 9 votos tiveram lá na ONU, um dos Estados Unidos, o outro, evidentemente, de Israel. Então, tirando Israel e Estados Unidos, ficaram 7 países a mais que apoiaram aquela decisão americana. E a palavra de Deus mostra que este é um dos grandes sinais da vinda de Jesus. O relógio de Deus é o povo de Israel. E a partir do momento em que Israel fosse reconhecida como plenamente de Israel, diz a Bíblia, que não passará uma geração sem que tudo aconteça. Então, irmãos, estamos na geração do arrebatamento. Não sabemos se a geração aqui que Jesus se referia a uma geração de 40, uma geração de 70 anos, mas estamos no tempo, estamos na época do fim, estamos nos últimos tempos, naquilo que a Bíblia chama de últimos dias. Glória a Deus. Estamos vivendo também na área da natureza uma anormalidade que não é localizada, mas é mundial. Estamos vendo o próprio aquecimento global, alguns atribuem à poluição, outros não. Enfim, desde 1948, quando Israel foi estabelecido, os maiores terremotos de maior repercussão na história da humanidade aconteceram nesse curto espaço de tempo. O computador foi criado justamente no ano, ou um ano antes de Israel ter sido estabelecido como nação. A degradação dos costumes, a degradação da moral no Ocidente aconteceu também após o estabelecimento do Estado de Israel. A degradação dentro da igreja cristã, a degradação dentro do movimento pentecostal, o surgimento do movimento neopentecostal carismático, tudo nesta época. Então, vemos, irmãos, que este é o tempo da vinda de Jesus. Este é o tempo da vinda de Jesus. E aqui a palavra de Deus está falando sobre a vinda de Jesus. E eu gostaria de meditar um pouco convosco nesta noite sobre a vinda de Jesus. Agora mesmo estava lá em Nonogasta, eu falei aos irmãos, me parece que 2 terças atrás, a respeito dessa viagem, e falei que lá era um deserto, pois, por incrível que pareça, irmãos, foi um espanto para todas as pessoas lá, porque choveu tanto no deserto, foi uma chuva tão grande que a cidade ficou sem energia elétrica durante 24 horas. As ruas se transformaram em rios,
e estavam todos simplesmente abismados com aquilo que estavam vendo. Era uma coisa tão incrível. Eu estava lá numa pequena estalagem lá, que fiquei instalado, é uma cidadezinha pequena, então a gente ficou num hotelzinho bem, nem dá para chamar de hotel. E eu estava vendo as pessoas, então, espantadas com chuva, tirando foto, e tiravam foto e faziam vídeo de chuva, porque eles nunca tinham visto chuva. E tinham dito para mim, nós nunca víamos isso aqui, nunca víamos um temporal como este. Pessoas ali que tinham, quem sabe, 25, 30 anos, diziam para mim, nós nunca havíamos visto isso. O senhor já tinha visto isso? Sim, lá em Porto Alegre chove bastante. Nós nunca tínhamos visto isso aqui. E choveu durante a noite, choveu durante outro dia, chuva no deserto. Então, é algo realmente que espanta tudo o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus fala a respeito disso, e Jesus disse para nós que quando víssemos essas coisas, deveríamos nos alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Glórias ao nome de Jesus. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui nos dizendo que devemos conservar em santificação e conservar íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A palavra de Deus está aqui falando a respeito de algo que parece impossível para a maior parte dos crentes. Como eu vou conservar irrepreensível? O que é irrepreensível? Irrepreensível é alguma coisa que você não tem o que repreender, que você olha e diz assim, mas está tudo perfeito, não tem o que dizer, está tudo certo, não tem nenhum defeito. Aí você olha para você mesmo e diz, pastor, mas eu estou cheio de defeitos, eu sou cheio de debilidades, então eu não vou subir na vinda de Jesus. Será que existe um crente que ele é plenamente íntegro, plenamente irrepreensível, que ele consegue conservar tanto o seu espírito, a sua alma e o seu corpo irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Como isso pode acontecer? Pastor Humberto, o senhor está me desanimando, eu acho então que não adianta eu ser crente, eu acho então melhor me desviar, porque eu olho para mim, faz 15 anos que eu sou crente, eu não consigo ser perfeito. E a Bíblia está dizendo aqui, ora, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Mas quem vai subir então? Quem pode subir? Quem pode experimentar o dia do arrebatamento? Quem pode ter a esperança de subir na vinda do Senhor Jesus? Há porventura alguém que possa se dizer totalmente irrepreensível, totalmente íntegro? Meus amados, a palavra de Deus, ela é preciosa, e eu quero vos falar sobre isto, sobre a integridade e a irrepreensibilidade que Deus quer que você tenha na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique. Quem nos santifica é o Deus da paz, aleluia. Quem nos santifica não é a nossa própria força. A Bíblia aqui não está exaltando a justiça própria, a Bíblia aqui não está trazendo a lume o poder do pensamento ou o poder da força de vontade, não. O Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo: o Deus de paz vos santifique. É Ele que quer me santificar, é Ele que quer te santificar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o autor da fé quando morreu na cruz, Ele é o consumador da fé quando nos santifica, Ele é autor da fé quando derramou o seu sangue, e é o consumador da fé quando envia o seu Espírito Santo para tornar possível aquilo que era impossível à lei. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aquilo que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, isto fez o Senhor, vindo em semelhança
semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! A salvação, ela foi criada no Calvário. O autor da salvação estabeleceu a salvação no Calvário, mas consuma na minha vida, consuma na tua vida, por meio do Espírito Santo. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Por isto a glória será para Ele. Por isso, quando chegarmos lá no céu, oh, aleluia, e chegarmos diante do trono do Senhor, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, representada na visão de João pelos 24 anciões, estarão se prostrando diante do trono e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Estará se prostrando diante do Senhor, dando glória a Ele, glorificando o seu nome, porque Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele nos deu e Ele consuma, Ele criou e Ele executou. Bendito seja o nome do Senhor. Nas construções aqui nós temos alguém que cria, alguém que planeja, o arquiteto, temos ali depois o desenhista, temos o engenheiro, mas depois tem o executor, tem aquele, o construtor, o pedreiro, o carpinteiro e assim por diante. Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele é o autor e Ele é o consumador. Ele planeja, Ele estabeleceu e Ele executa a salvação, Ele executa a fé na minha e na tua vida. Quantos pode glorificar a Jesus, antecipando o dia da vinda do Senhor, antecipando o dia que glorificaremos o seu nome diante do trono? Levante as suas mãos e glorifique o Senhor por alguns instantes, glorifique o Senhor por alguns momentos. Oh, glória, 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 glória para sempre o nome do Senhor, autor e consumador da fé. Aleluia! Ele planejou, Ele criou e Ele está executando e consumando na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Deus quer te santificar. Deus quer que a minha, a sua vida esteja santificada. A palavra santificação significa separação, tanto no hebraico kodesh, quanto no grego, palavra grega hagios. Esta palavra santificação significa separação, separação do mundo e separação para Deus. Quando o Espírito de Deus nos santifica, nós dizemos não para o mundo, não para o pecado, e dizemos sim para Deus. Nos colocamos nas mãos de Deus, criamos comunhão com Deus, criamos relações com Deus e cortamos as relações com o mundo. Por esta razão, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, e por isso a amizade ao mundo se constitui inimizade contra Deus. A palavra de Deus é muito clara. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, e a amizade do mundo também é inimizade contra Deus, segundo Romanos capítulo 8 e Tiago capítulo 4. Deus está falando para mim e para você, que esta é a vontade de Deus para comigo, para contigo, para conosco, para convosco, a vossa santificação, diz a palavra do Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Por esta razão Deus está enfatizando na sua palavra que o Deus de paz vos dê esta santidade, vos santifique em tudo, diz a palavra, em tudo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Veja o advérbio, em tudo. Não existe absolutamente nenhuma área da vida que não deva ser santificada. Toda a nossa área, a área externa, a área intelectual, a área emocional, as nossas ações, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de tratar, ou a nossa conduta, em tudo, diz a palavra de Deus, em tudo deve haver separação do mundo e separação para Deus. As minhas emoções devem se emocionar não com as coisas do mundo, mas com as coisas de Deus. Os meus pensamentos devem estar voltados para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Oh, aleluia! Diz a palavra de Deus:
tudo aquilo que é bom, que é útil, que é agradável, que é santo, nisto pensais. Deus quer que o meu pensamento, as minhas emoções, a minha vida, o meu corpo, as minhas decisões, tudo sejam separados do sistema mundano, sejam livres da influência do mundo e agora submetidas à influência divina, à influência do Espírito Santo. Por esta razão, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz que os filhos de Deus têm um sinal na sua vida, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, estes são os filhos de Deus, os que são guiados pelo Espírito. Em que? Em tudo, no lazer, nas suas férias. Há pessoas que quando tiram férias, pensam, bem, agora vou tirar férias, não preciso mais orar, não preciso mais ser guiado pelo Espírito Santo. Se Jesus vem nas férias, você está frito, está ralado. Agora, meus irmãos, Deus está dizendo em tudo, aleluia, em todos os momentos, não é só na igreja. Há pessoas que pensam, inclusive há igrejas que pregam isso, e o pastor diz assim, irmãs, venham na igreja de saia, irmãos, venham na igreja bem vestidos, irmãos, aqui é a casa do Senhor, é a igreja. Ou seja, quer dizer que na igreja é santo, no mundo é uma treva. Na igreja é santo, mas na casa é um safado. Não, meus irmãos, em tudo, aleluia, em todos os momentos, em toda a vida, aqui na igreja, lá na casa, lá no teu quarto, lá na cozinha, lá na sala, lá no serviço, lá na escola, em tudo, que o Deus de paz o santifique em tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá, pode ser à meia-noite, pode ser ao meio-dia, pode ser às 5 da tarde, pode ser quando você estiver tomando banho, pode ser quando você estiver almoçando, quando você estiver trabalhando, não sei, aleluia, glória a Deus. O certo é que Jesus virá e subirá a igreja que é santa, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Subirá a igreja que é lavada no sangue do Cordeiro, purificada do seu pecado, que é livre do mundo, que ama a Deus, aleluia, que é amiga de Deus e que não é amiga do mundo. Quando a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 2, verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Como você vai subir ao céu sem amar a Deus? Como você vai subir ao céu sem amar aquele que te criou, aquele que criou o céu? A palavra de Deus diz que nisso se resume todos os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o entendimento. Se você não ama a Deus, como subirá para a glória? Se você não ama a Deus, o que você quer do céu? O céu é lugar de quem ama a Deus, o céu é lugar de quem não ama o mundo, o céu é lugar de quem não ama a carne, o céu é lugar de quem não ama o pecado, o céu é lugar de quem não ama as coisas desta terra, o céu é lugar daqueles que amam a glória, aqueles que amam o Senhor, aqueles que glorificam o sangue do Calvário. O céu é lugar daqueles que amam a Deus, o Espírito de Deus, que tem na sua vida esta glória, esta graça de ter o amor de Deus para com Deus e o amor de Deus para consigo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma glória, uma liberdade para falar a palavra de Deus. Será que você pode também glorificar a Deus? Será que você nesta noite pode dizer, Senhor, eu te amo, Jesus? Quem é que pode dizer para Deus, eu te amo? Quem é que pode levantar as duas mãos aos céus em adoração e dizer, Senhor, eu te amo? Eu não amo o mundo, eu não sou amigo do mundo, eu te amo, Senhor. Será que você pode olhar no olho de Deus, aleluia, espírito para espírito, porque Deus é espírito? Não estou falando do teu olho material, estou falando do teu olho do espírito. Fecha os teus olhos materiais, por favor, e abre os teus olhos espirituais, porque Deus é espírito. E de olho para olho diga para Deus, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, aleluia. Agora, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você ainda. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero te amar, Senhor, eu quero te amar, Senhor, me dá a tua graça, Senhor, me santifica, porque eu quero subir no dia do arrebatamento, eu quero subir na tua vinda. E se porventura você partir antes de Jesus voltar, que você suba e que possa voltar com ele para arrebatar a igreja. Aleluia, oh glória. Nesta noite ainda a palavra de Deus está nos falando algo maravilhoso. Deus está dizendo agora para nós a respeito de perseverar, permanecer íntegro e santo no espírito, na alma
e no corpo. Começa a palavra de Deus falando sobre o Espírito. Por quê? Fala primeiro sobre o Espírito. Porque é impossível ter um corpo santo sem ter um Espírito Santo. Espírito Santo que estou falando, Espírito nosso Santo, não Espírito Santo. É impossível ter a alma santa sem ter o seu Espírito Santo. Por quê? Por que você não consegue ter um Espírito santificado? Vamos dizer assim, né? Melhor para separar do Espírito Santo de Deus. Por que você não pode ter o corpo santo se não tiver o Espírito santificado? Por que você não pode ter a alma santa se não tiver o Espírito santificado? Já explico para você. Um dos órgãos do nosso espírito chama-se consciência. É a consciência que nos avisa quando estamos errando. É a consciência que nos adverte quando estamos errando. É a consciência que vai dizer para a tua alma que o teu corpo está fazendo coisa errada. É a consciência que vai dizer para a tua alma que ela está mantendo o teu próprio corpo não em santidade, mas conforme o mundo, conforme o padrão do humano. É a consciência que vai dizer para a tua própria alma a respeito das suas decisões, dos seus pensamentos, da sua vontade. Agora eu pergunto, se a tua consciência, este órgão maravilhoso do Espírito, se ele estiver corrompido, como ele vai dizer para a alma santificar-se? Se o Espírito estiver corrompido, como ele vai dizer para a alma manter o corpo santo? Por esta razão a palavra de Deus está dizendo que o Espírito, em primeiro lugar, deve permanecer santo. Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 1, leia juntamente comigo o versículo 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aqui está o segredo: se você não tiver a boa consciência, você vai estar fazendo coisas erradas, achando que está fazendo coisa certa. A tua alma vai estar achando que é muito boa crente, mas estará fazendo coisa errada. Por quê? Porque o espírito está corrompido. Ainda que a alma queira, o espírito está corrompido. A pessoa diz assim: eu vou ser um bom crente, a partir de hoje eu quero ser crente, eu vou procurar uma igreja. Mas se o espírito estiver corrompido, se o espírito não for santo, é impossível a alma santificar-se, porque a alma, ela vai beber daquilo que a consciência lhe diz. A alma vai seguir o que a consciência diz. Por esta razão Deus está dizendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém, glória a Deus. Agora veja, mas isso pode acontecer com crente, claro. Inclusive o apóstolo Paulo fala a respeito de dois camaradas aqui, diz ele: dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Homens que eram crentes, esse tal de Alexandre era crente, o Himeneu era crente, mas se deixaram corromper da sua consciência, não conservaram a sua consciência santificada. Por isso Deus está dizendo que o Deus de paz vos santifique em tudo. E agora Ele está dizendo: o espírito, a alma e o corpo, diz a palavra de Deus, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. O que acontece, meus amados, quando alguém aceita Jesus? Ele é santificado pelo Deus de paz. Quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus, ele é santificado por Deus. O Espírito Santo entra na sua vida. A palavra de Deus diz, Jesus fala a respeito disso quando ele profetizou sobre o Espírito Santo, em João capítulo 16, verso 8, e diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo entra na vida do ser humano, ele convence do pecado. A primeira coisa que faz é convencer do pecado. A pessoa que realmente se converte, a pessoa que realmente vem a Cristo e se entrega a Deus, ele tem uma tremenda consciência do pecado. Essa pessoa sai da igreja e daquele primeiro culto e ele já sai pensando em mudar a sua vida. Ninguém falou para ele, ninguém fala nada, mas ele sai com aquele desejo, aquele sentimento de mudar, aleluia, e ele quer mudar todo mundo. Ele chega em casa e critica o pai, critica a mãe, tem gente que fica
fica bravo com ele, não é? E que esse crente chato, e muita gente fica indignado com o crente nessa fase, não é verdade? Eu me lembro do pastor Dilson, meus irmãos, eu acompanhei a salvação dele, glórias ao nome de Jesus. Pastor Dilson só queria dar glória a Deus, só queria glorificar a Deus. Eu me lembro até um dia que nós estávamos num culto e o pastor presidente estava no culto. O pastor presidente deu uma xingada nele, porque ele não parava ali, mandou levar lá para o porão da igreja, porque ele só chorava, falava em língua estranha, glorificava a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aquela vontade de Deus, sede de Deus, quer Deus, é 24 horas por dia. Ele quer vigília, quer oração, quer jejum, quer culto à juventude. Bendito é o nome do Senhor. É verdade ou não é? É sim. Quem realmente se converte, que não é uma conversão, não é conversão mesmo. Acontece isso, aquele desejo de buscar a Deus. A Bíblia chama isso também de primeiro amor. Agora, meus irmãos, o que acontece? As pessoas não conservam isto. Por isso a palavra de Deus diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. A conservação desta obra que Deus faz, aquilo que Deus vai fazendo, você deve conservar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui ele fala sobre a conservação: andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aleluia. É isso que Deus quer que você faça, que você ande de acordo com aquilo que já alcançou. A santidade que Deus já te deu, conserva. A revelação que Deus já te deu, conserva. Bendito seja o nome do Senhor. A vitória que Deus já te deu, conserva. Aquilo que você já alcançou da parte do Senhor, agarra, conserva, não deixe escapar, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos e Jesus manda a carta para a igreja, o Senhor Jesus diz: conserva o que tens. Deus não quer que você conserve o que não tem. Não fique olhando para o vizinho e diga assim: ah, Senhor, o irmão, ele é melhor que eu, o Senhor dá para ele, não dá para mim não. Deus não está dizendo: olha para o teu vizinho, olha para o teu irmão. Deus está dizendo: olha o que tu tem e conserva. Aleluia. Aquilo que eu te dei, conserva. Aquilo que eu te dei, agarra. É isso que eu quero de ti. Conserva o que você tem. Amém. Glória a Deus. Diga para o teu irmão: conserva o que tu tem. Glória a Deus. Não fique pensando em ter grande coisa se você não conservar o que tem. Ah, pastor Humberto, eu gostaria de ser um pregador. Primeiro, seja santo. Aleluia. Ah, pastor Humberto, eu gostaria de ser um missionário. Primeiro, conserva aquilo que Deus já te deu. Não fique pensando em ter o que não tem, sem conservar aquilo que você já tem. Aleluia. Conserva o que tens. Conservar. Bendito seja o nome de Jesus. Conservar, glória. Aí, meu irmão, a palavra de Deus diz que você vai conservar o que você vai recebendo de quem? Do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, como você vai chegar na vinda do Senhor? Pastor Humberto, como é que eu vou chegar na vinda do Senhor? Você, como já disse, a primeira coisa, tem que buscar conservar íntegro e irrepreensível o teu espírito. Aqui está a chave de tudo: conservar íntegro e irrepreensível o teu espírito. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e o quê? E o quê? E o quê? E caíram, não conservaram o seu espírito, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Aqui está o problema: se você não conserva o teu espírito santificado, a tua consciência se corrompe. E aí, como é que você vai se arrepender se a consciência está corrompida? Como vai se arrepender se o espírito não está santificado? Aí aquilo que antes era errado passa a ser certo. Aí você passa a condenar as pessoas que condenam o pecado, e você passa a aplaudir as pessoas que aplaudem o pecado.
Aí pregador bom, pastor bom para você, passa a ser aquele que alisa o pecadinho. Diz assim, meu filho, realmente, a coisa é difícil, né? Jesus vai te levar de qualquer jeito, não vai ser uma coisinha dessas pequenininhas que vai te fazer ficar aqui na vinda do Senhor, não é verdade, meu filho? A coisa está difícil. Aí, meu irmão, você começa a ter o espírito corrompido. E diz a palavra de Deus que aí torna-se impossível te renovar para arrependimento, porque o espírito ficou corrompido. Não conservou íntegro e irrepreensível o espírito. Aqui está a chave, eu repito, eu já falei algumas vezes, vou repetir agora, e quem sabe eu repetirei outras vezes ainda neste culto. A chave é conservar o teu espírito. Pastor Humberto, mas eu sou um crente meio fracão, pastor Humberto, eu nunca tive uma força de vontade muito grande. Amém, glória a Deus. Realmente, há pessoas que têm uma força de vontade, tanto para o mal quanto para o bem, e outras pessoas têm um ânimo mais dobre. Embora isso seja uma fraqueza, mas há diferenças, mesmo as pessoas na vida natural. Se você, por exemplo, tem 5, 6, 4, 3 filhos, você vai notar a diferença entre os próprios filhos, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, criados na mesma casa, mas um tem mais vontade do que o outro, a vontade de um é mais forte que a de outro. Então, há diferença disso, mesmo que a pessoa tenha vontade mais fraca, mesmo que a pessoa seja mais acessível tanto a Deus quanto ao inimigo. Tem pessoas que são mais acessíveis, né? Chega o diabo, dá um assoprão, ele vai. Chega Deus, dá um assoprão, ele também vai. Então a pessoa é tanto acessível a Deus quanto a Satanás. O que isso demonstra? Uma vontade, uma força de vontade fraca. Então ele tanto vai com Deus, tanto ele vai com o mundo. Há outras pessoas que já têm uma vontade mais dura, então ele é mais duro para Deus, mas também ele é mais duro para o diabo. Então tem o ônus e o bônus das personalidades distintas. Mas se você conservar puro o teu espírito, ainda que quem sabe você tenha a vontade meia fracona, mas o que acontece? Quando você errar, o teu espírito está santo, o teu espírito é santificado. Você erra, o Espírito Santo diz: alô, você errou, e você na mesma hora sai chorando e está arrependido e procura mudar de vida. Então, meus irmãos, isso é importante. O importante é conservar o espírito santificado, permanecer com seu espírito íntegro e irrepreensível. Este é o ponto fundamental. Jamais procure justificar o teu erro, jamais procure convencer a tua consciência, abafar a tua consciência, dizendo: não é bem assim, não, todo mundo faz, não, eu acho que isso não tem problema. Não, você não pode pensar assim. Se você pensar assim, você está frito em pouca banha, vai grudar na frigideira. Agora, meu irmão, nesta noite, Deus está dizendo para ti: filho, filha, olha para mim, olha para o meu espírito. É o meu espírito que convence, é o meu espírito que vivifica, é o meu espírito que reaviva a consciência. Tenha consciência viva, tenha consciência com uma ferida aberta, que qualquer coisa que toca dói. É isso que Deus quer na tua vida. Conserva irrepreensível, conserva íntegro o teu espírito, a tua consciência. Ela tem que estar viva, ela tem que estar irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes a Bíblia trata o espírito como sendo o coração. Por esta razão a Bíblia diz: sobre todas as coisas que deves guardar, sobre todas as coisas que deves guardar, acima do teu carro, acima do teu dinheiro, acima da tua família, acima da tua própria saúde, sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, guarda o teu espírito, guarda a tua consciência, guarda, cuida. Aleluia. Porque se você corromper a consciência, perderá o céu. Se você não permanecer íntegro e irrepreensível na sua consciência, você perderá o céu. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Leia a palavra.
A maneira de permanecer com a consciência íntegra é lendo a palavra, vindo da escola bíblica, vindo dos cultos. A palavra de Deus diz: não deixai de congregar-vos, como é costume de alguns. Aqui está o grande perigo: quando você deixa de se congregar, você perde a oportunidade de receber então a exortação de uns para com os outros. Oh, glória a Deus! Por isso devemos estar na casa do Senhor. Quando você vem no culto de terça-feira, por exemplo, aqui é o momento em que a tua consciência está ficando sujinha, Deus pega e dá uma limpada nela, glória a Deus. Quando você conversa com o irmão e o irmão te exorta, te adverte, aproveita, diga amém, irmão, glória a Deus. Ainda que quem sabe a tua alma não concorda muito, mas diga amém, não retruque a exortação, não retruque a crítica, aleluia. Ah, pastor Humberto, aquele irmão eu não gosto, que ele vem só me critica, dá glória a Deus por ele. É melhor aquele que critica do que aquele que bajula, aleluia. Aquele que critica está querendo bem, aquele que te exorta está querendo bem, aquele que bajula, quem sabe quer o teu interesse, a tua amizade, é interesseiro. Dá glória a Deus quando alguém te exorta, dá glória a Deus quando alguém te critica, dá glória a Deus quando alguém fala a respeito da palavra de Deus. Há pessoas, irmãos, que na sua soberba se fecham. É certo que ele pensa, se alguém fala alguma coisa diferente, é endemoniado. Se alguém fala diferente, está na carne, está na carne. Se a esposa fala uma coisa para ele, submissa. Se o marido fala uma coisa para ele, radical, machista. Misericórdia, meus irmãos, é uma coisa terrível. Mas esta noite deixa o teu coração se abrir, deixa a tua alma se abrir, deixa a tua alma se abrir, deixa a tua alma se abrir para Deus. Não deixa a soberba te cegar, aleluia. Não deixa a soberba fazer tua consciência naufragar. Não deixa a tua consciência fazer a tua soberba, melhor, fazer o teu espírito se corromper. A soberba é a tua pior inimiga e a humildade é a tua melhor amiga. Diga para quem está ao seu lado: a soberba é a tua pior inimiga e a humildade é a tua melhor amiga. Diga para quem está ao seu lado, por favor: a soberba é a tua pior inimiga e a humildade é a tua melhor amiga. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Oh, aleluia, vamos dar glória a Deus aí, vamos glorificar o Senhor Jesus, meus irmãos. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Aí, se você vai mantendo o teu espírito íntegro, se você vai mantendo o teu espírito irrepreensível, sempre aberto à exortação, sempre aberto à palavra de Deus, sempre aberto à crítica, claro, irmãos, a crítica conforme a Bíblia, né? Logicamente, estou falando a crítica de acordo com a palavra de Deus. Se você mantiver a tua vida sempre aberta a essas coisas, o teu coração, o teu espírito está ali irrepreensível. E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes na tua alma você vai errar, nas tuas decisões você vai errar. Mas pastor, mas e como é que fica na vida de Jesus? Está dizendo que os três têm que estar irrepreensíveis, tem que dar o espírito, a alma e o corpo. Mas pastor Humberto disse justamente naquele dia da vinda de Jesus, pastor, naquele dia, pastor, misericórdia, se meu marido fez uma coisa absurda, vamos dizer, pastor, se meu marido me deu um tapa, pastor, eu vou ficar, misericórdia, uma pessoa maluca me deu um tapa. E se a esposa me deu um chute na canela, como é que eu vou fazer naquele dia? Meus irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, glória a Deus. A palavra de Deus é gloriosa. A palavra de Deus diz que Deus já pensou em tudo isso. Deus já pensou em tudo isso. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 1, vamos abrir a Bíblia aí, Efésios capítulo 1, e versículo 13, em quem, ou seja, em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado
com o Santo Espírito da promessa. Aleluia, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. É louvor da glória dele, não é louvor da tua força de vontade, não. É em louvor da glória dele. A palavra de Deus está dizendo que quando você é salvo, quando você recebe Jesus, quando você mantém o teu espírito, que é o habitáculo do Espírito Santo, por isso que o Espírito tem que estar santo. Por quê? Porque ali é o lugar do Espírito, ali é a comunicação de Deus. Em João capítulo 4, Jesus disse: Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então veja, se o teu espírito é santo, se o teu espírito está santificado, se o teu espírito tem lugar para o Espírito Santo, se o teu espírito tem comunhão com o Espírito Santo, ali está o penhor da tua salvação, ali está a garantia da tua salvação. A garantia da tua salvação não é a tua força de vontade, a garantia da tua salvação não é se você é pastor, evangelista, a garantia da tua salvação não é se você está numa igreja pequenininha, numa igreja grande, numa igreja média, não. A garantia da tua salvação é que você tem na tua vida o penhor da salvação. A garantia da salvação é que o teu espírito está aberto para Deus. Aqui está o grande perigo, meus irmãos, das pessoas congregarem numa igreja liberal, porque quando você congrega numa igreja liberal, o que acontece? Você diz assim: a salvação é individual. Realmente, a salvação é individual, mas se você congrega numa igreja liberal, você está mal e o pastor diz: pode continuar, fica do mesmo jeito. Agora, se você congrega numa igreja lixa grossa, você está mal, o pastor diz: está errado. O pastor ajuda a tua consciência, está errado. Vem a palavra de Deus, não precisa nem ser pastor, vem o diácono, vem a irmã da União Feminina, vem o auxiliar lá e prega aquela palavra lá, chega a sair lasca. Oh, glória a Deus. A tua alma fica braba, mas o teu espírito diz: é isso que eu precisava de vida, eu precisava de renovo, eu precisava de restauração. A tua consciência é restaurada, a tua consciência se mantém íntegra, e ali está o Espírito Santo habitando, ali está o Espírito Santo habitando, ali está o Espírito Santo morando, ali está o Espírito Santo dizendo: quando você errou, nota 0, repete a prova, e você vai repetir a prova. Aleluia. Aí, meus irmãos, o que acontece na vida de Jesus? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala a respeito deste assunto. Ele fala tanto aqui no capítulo 1, quanto ele vai lá falar lá no capítulo 4 e no versículo 30. Ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados. De novo, ele fala sobre o selo. Mas agora, no capítulo 4, no versículo 30, ele explica bem esse negócio da vinda de Jesus. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É isso que o Espírito de Deus faz. É isso que o Espírito de Deus faz. Aleluia. Agora veja bem que coisa tremenda é isso, irmãos. Romanos no capítulo 8. Vamos ler aí. Romanos capítulo 8, verso 9. Podemos ler o 8 também. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, está muito fraco, o Espírito de Deus habita em vós, habita em vós. Olha o verbo, qual é o verbo aí? Qual é o verbo aí? Fala aí forte, qual é o verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Habita. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal
não é dele. Agora, olha o que diz o verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha aqui, meus irmãos, olha que coisa tremenda. Olha o que Deus está dizendo a respeito do Espírito Santo e a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala, me parece, em 3 ou 4 oportunidades, repetindo o que o salmista disse, Atos 2:27, por exemplo. A Bíblia diz o seguinte: que o corpo de Jesus não viu corrupção. O santo não, ele ressuscitará e o meu santo não verá corrupção. Agora preste atenção aqui uma coisa: quando uma pessoa morre, o que acontece? Temos aqui diversas enfermeiras, temos um médico veterinário, pastor James, não é? Então, quando uma pessoa, um animal morre, quando é que começa a corrupção? Quantas horas depois? Quantos minutos depois? O pastor James está dizendo que 1 segundo depois já começa a corrupção. Mas a Bíblia está dizendo que Deus profetizou e confirmou no Novo Testamento que o meu santo não sofrerá corrupção. Agora, quando é que Jesus foi ressuscitado? Jesus morreu na sexta. Ressuscitou quando? Domingo. Mas como é que o seu corpo não sofreu corrupção se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo? E o pastor Jaime está dizendo que 1 segundo depois já começa a corrupção. Como é que ele não foi corrompido? Como é que seus lençóis não estavam cheirando mal? Mas preparar o seu corpo, mas foi uma preparação rápida, porque a preparação que existia naquele tempo, que os egípcios eram especialistas nisso, durava 21 dias, e Jesus foi enterrado no mesmo dia, sepultado no mesmo dia. Não houve aquela mumificação do seu cadáver, ele só foi lá enrolado no lençol, quem sabe colocaram alguns perfumes nele e pronto, lá estava sepultado. Mas como é que o seu corpo não viu corrupção? Aleluia, a palavra de Deus está dizendo, ali sobre aquele corpo estava o Espírito de Deus. Oh aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus. E Deus está dizendo, a mesma coisa que aconteceu com Jesus, vai acontecer com vocês. O mesmo Espírito que esteve ali sobre o meu santo, o guardando da corrupção. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda isto. Oh aleluia, bendito o nome do Senhor. O mesmo Espírito Santo que mata as bactérias de uma enfermidade, o mesmo Espírito Santo que destrói as células cancerígenas quando cura o enfermo, o mesmo Espírito Santo que destrói o vírus da AIDS quando toca no corpo, este mesmo Espírito Santo estava ali para que se cumprisse a profecia: o meu santo não verá corrupção, o meu santo não será corrompido, o corpo dele não será corrompido. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E a mesma coisa acontecerá na vinda do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo que se você conservar o teu espírito irrepreensível, se você conservar a comunhão do Espírito Santo, o mesmo que aconteceu com Jesus vai acontecer contigo no dia da redenção. É para isso que está o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a principal função do Espírito Santo é nos conservar para o dia da redenção, é nos conservar para o dia da nossa morte, para estar conosco no dia da partida. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. É isto que nos dá garantia da salvação. É por isso que você não precisa se preocupar, pastor Humberto, mas se naquele dia acontecer alguma coisa, se você tiver no seu espírito o Espírito de Deus, se o teu espírito estiver irrepreensível, se o teu espírito estiver
estiver sensível para aquilo que é certo e errado, se o teu espírito for sensível para aquilo que é da carne e aquilo que é do espírito, se você não está entristecendo o Espírito Santo de Deus com as tuas atitudes, com os teus costumes, com a tua maneira de ser, com a tua maneira de tirar o teu descanso, as tuas férias, com a tua maneira de tratar com as pessoas, se você conserva o teu espírito íntegro, aleluia, Ele guardará o teu corpo da corrupção, Ele guardará a tua alma da corrupção. Aleluia. Aqui está o segredo. Eu falava na terça-feira passada que temos que ter uma filosofia de vida. A filosofia de vida de antes de sair de casa, de antes de sair do quarto, ter um encontro com Deus. É neste encontro com Deus que você vai ter restaurado o teu espírito, conservado a tua consciência. É lendo a palavra de Deus, não para pregar, lendo a palavra de Deus para você mesmo, para a tua própria vida, para o alimento do teu espírito. É assim que você vai conservar íntegro o teu espírito para o dia da vinda de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz que em determinado dia o Senhor dirá: chegou o dia. E diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim a palavra: ouvida a voz do arcanjo. Ou seja, Deus dará a ordem para o arcanjo convocará os anjos. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Os mortos vão ressuscitar primeiro pela ação de quem? Do Espírito Santo. E nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados pela ação de quem? Do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aquele é o selo da redenção, é a garantia da salvação. É a garantia da minha salvação, é ter este penhor. A garantia da minha salvação é ter a presença do Espírito Santo no meu espírito, me acusando dos meus erros, me mostrando imediatamente quando eu erro, me fazendo ficar triste quando eu erro. Oh, glória a Deus! É o Espírito Santo de Deus na minha vida, em um espírito santificado, em um espírito sensível, hipersensível. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aí naquele dia estará lá o irmão Sandro, o pastor Sandro. Oh, glória a Deus. Quem sabe, vamos supor que ele tenha ido, sei lá, fazer o quê? Foi lá no centro, foi lá comprar uma gravata. Ele chega lá, oh, pode tirar a gravata, por favor, aí. Glória a Deus, pode tirar a gravata, por favor. Está lá conversando, oh, glória a Deus. Está conversando com o lojista. E o lojista dizendo: olha, essa gravata aqui é boa, ela combina justamente com essa sua roupa, que o senhor está, essa sua camisa aqui, perfeita, aleluia. E daqui a pouco, aleluia, o penhor da salvação está lá dentro, a garantia da salvação. Daqui a pouco o senhor começa a sentir um negócio diferente, aleluia, ou uma coisa diferente. E você diz para o moço, eu vou deixar a gravata para outro dia, eu vou deixar. E o senhor não sabe o que está acontecendo. Oh, aleluia. O senhor começa a falar novas línguas na frente do lojista. E o lojista olhando para você com os olhos arregalados. Oh, glória a Deus. Ele não sabe o que está acontecendo. O que é? É o penhor da salvação, é a garantia. A Bíblia diz que este é o selo, é a garantia para o dia da redenção. Deus está dizendo: não entristece. Tu não entristece o Espírito Santo, porque Ele é a garantia que está na tua vida para o dia da redenção. Olha, cuidado, não entristece, oh, glória a Deus, porque ali está no seu Espírito santificado a presença do penhor da salvação. Fique em pé, oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, rabagachanda labarraia. Oh, glória a Deus. Naquele dia está a irmã Simone, né? Simone, cozinhando, você é uma cozinheira, né? De mão cheia, aleluia. Diz um prato que a senhora gosta de fazer e que é gostoso. Feijão. Então manda uma panela de feijão lá para casa.
Aí está a irmã fazendo feijão. Oh, glória a Deus, fazendo feijão. Faz aí, irmão, como é que a irmã faz? Assim, fazendo feijão. Vai lá, o que a senhora põe? Põe louro. Não. Põe louro. Ah lá, aleluia. Vou aprender um segredo. Põe louro e vai colocando lá, né? Vai colocando lá linguicinha. Vai, que mais, irmã? Vai lá. Alho, o que mais? Cebola. Vai mexendo, Santa de Deus. Vai mexendo. Aleluia. Daqui a pouco ela não sabe o que está acontecendo. Daqui a pouco ela começa a chorar ali. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, quem sabe naquela hora tem uma coisinha errada na sua alma. O Espírito Santo diz assim: Simone, olha, Simone. Ela diz: Senhor, me perdoa, Senhor. Senhor, me dá graça. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ela continua lá. Continua, serva de Deus aí. Continua. Bendito é o nome do Senhor. Glória, 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 glória. Lá está o irmão Leonel. O irmão Leonel está lá agarradito no ônibus. Lá, agarradito lá, aí, agarrado assim, irmão, agarrar aí, naquele ferro lá que tem no ônibus. Bendito seja o nome do Senhor. E está o seu vizinho do lado ali agarrado também, e diz assim: ô senhor Leonel, ô crentão, hein? O senhor não sabe que está perdendo, o senhor não vai no jogo agora, fim de semana? O Leonel diz: não, eu vou na igreja. Tu não sabe que está perdendo, rapaz. Começa a zombar do Leonel. Daqui a pouco o Leonel não sabe o que está acontecendo. Ele começa a balançar a cabeça. Oh, aleluia. Ele começa a sentir uma alegria. O que está acontecendo? É o penhor da salvação. Aleluia. Lá na glória o Senhor está de pé. Lá na glória o anjo falou, foi ouvida a voz do arcanjo. Falta só ser tocada a trombeta de Deus. Shantarama Kamaramarashaya. Aleluia, está lá. Ele começa a chorar daqui a pouco. Começa a dar glória a Deus. E de repente o vizinho olha. Desapareceu. Está lá a irmã Simone mexendo feijão. Chega a vizinha dela que lhe critica, a vizinha dela que chama a irmã Simone de aleluia, que chama de gritona, que chama de quadrada. Mulher, vai pintar esses cabelos. Mulher, vai botar uma mini saia. E chega a vizinha lá e bate na porta. Oh, dona Simone. A irmã Simone nem consegue responder. Está lá falando mistério. Já largou a concha dentro da panela. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ela não sabe o que está acontecendo. Quando chega a vizinha, desapareceu. É o dia do arrebatamento. Oh, glória a Deus. Oh, glória, cadê a gravata? Aí chega o lojista e diz assim: mas senhor, o senhor tem que levar hoje. E o mentiroso, querendo mentir para crente, vai subir amanhã o preço da gravata. Vai subir amanhã a gravata, não. Vai subir hoje. O comprador, não é o preço da gravata que vai subir, é o comprador que vai subir. E desaparece. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É o penhor, é a garantia da salvação. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia, é para aquele dia, é para o dia da tua morte, é para o dia da tua morte, é para o dia da vinda de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente que está interessado no Espírito Santo, só nos dons. Eu quero o Espírito Santo para curar, eu quero o Espírito Santo só para profetizar. Eu quero buscar o Espírito Santo para ser um pregador. Eu quero ter o Espírito Santo para pregar em campanha. Eu tive um sonho, eu estava pregando para milhões de pessoas. Eu tive um sonho, estava pregando para um estádio de futebol cheio de gente. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é belo. Mas de que adianta estar pregando para milhões de pessoas, mas o espírito está corrompido, já não sabe que pecado é pecado, já trocou o pecado por coisa certa. O que era errado
errado antes agora é certo, o que é certo agora é errado. O que adianta? O que adianta pregando para multidões, mas com o coração cheio de rebelião, cheio de discórdia, cheio de contenda, cheio de amargura, sem a presença do Espírito Santo dominando a sua vida? Esta noite Deus está dizendo para você: não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça, não entristeça. Se tem alguma coisa errada, acerta, 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 acerta. Não entristeça. Esse é o sino da tua vida. Tu foste selado para aquele dia. Jesus disse em Mateus capítulo 7: muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios. Ah, Senhor, fizemos tanta coisa, profecia, novas línguas, tanta coisa, mas entristeceram o Espírito. No dia do arrebatamento não estava lá o Espírito. A consciência já estava corrompida. Não tinha mais como o Espírito dizer para ele: está errado. Não tinha mais como ele se arrepender. Estava com a consciência corrompida. Não tinha conservado íntegro e irrepreensível o Espírito na vinda do Senhor Jesus. Se o Espírito está santificado, o Espírito Santo nessa consciência santificada, naquele dia, se alguma coisinha está errada, eu creio que ele vai acertar, porque ele está acertando todos os dias. É um processo diário, é um processo contínuo. Aleluia. Aquele mesmo Espírito que estava ali no corpo de Jesus, que não permitiu que aquele corpo visse corrupção, é o Espírito que vai estar no teu espírito, impedindo que o teu corpo, que a tua alma veja corrupção no dia da vinda de Jesus. Manter comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Ele virá. A qualquer hora Ele virá. Ele pode vir hoje. Ele pode vir hoje. Eu não vejo nenhum sinal da vinda de Jesus que não tenha se cumprido. Ele pode vir hoje. Podemos não chegar à meia-noite. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Jesus virá. Jesus vem. Jesus vem. Quase não se ouve mais mensagens sobre a vida de Jesus, mas a Bíblia continua dizendo: eis que venho, eis que venho. Vamos ficar em pé. Churabagara, raia, olore, vere, quere, vere, recapadaraba, rala, roque, rebe, rererebereche. Não entristece o Espírito de Deus. Acerta as coisas na tua vida. Não vai empurrando com a barriga. Amanhã eu acerto. Não, você tem que acertar hoje. Senão daqui a pouco o Espírito Santo se entristece e sai da tua vida. Teu espírito deixa de estar santificado e passa a estar corrompido. E aí diz a Bíblia: é impossível te renovar para o arrependimento. Se você quer esta glória de Deus, o Espírito de Deus na sua vida, como teu amigo, se você quer que o Espírito de Deus habite, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Tem gente que o Espírito Santo só faz visita. Ele veio no culto de Jesus me visita, o Espírito Santo me visitou hoje. Aí é outra visita do Espírito Santo só no congresso geral. Não, Deus está dizendo: se habita em você, tem que habitar, tem que morar. Constante. São esses que vão subir no arrebatamento. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Mas venha dando glória a Deus. Venha dando glória, mas venha dando glória, irmão. Porque Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Jesus quer te renovar. Jesus quer restaurar o teu espírito. Jesus quer restaurar a tua consciência. Quem sabe a tua consciência era tão ativa antes,
Agora, aquele grito, agora é só um gemido. Oh, glória a Deus. As coisas do mundo, elas vão lentamente, é como uma poeira. Eu quero perguntar para as donas de casa aqui uma coisa. Alô, donas de casa. Alô, donas de casa. E alô, donos de casa também que ajudam a esposa a limpar a casa. Eu pergunto para vocês: vocês notam a poeira sujando os móveis, sim ou não? Vocês notam quando a poeira está sujando? Não nota. A pessoa não nota, vai notar depois que já está o pó. Não nota. Depois que já está o pó, passa o dedo e diz: meu Deus, tirei o pó ontem, já está. É assim ou não é? Assim é a nossa consciência. Por isso temos que todos os dias pedir para o Espírito Santo, passa o dedo. Oh, eu passo o dedo. Espírito Santo, passa o dedo. Me ajuda, Espírito de Deus.